Fala galerinha, vamos lá, nosso segundo vídeo sobre unidade de medida, ok? Nesse vídeo a gente vai falar sobre comprimento, área, volume, massa e tempo. Você já deve ter visto isso algumas vezes na escola, né? Desde lá do Fundamental 1 e tal, mas não custa recordar, então vamos passar rapidinho, né? Temos na tela aí as medidas de comprimento, com seus respectivos símbolos, e a gente sabe que a relação aqui é de 10 em 10. Cada unidade de medida é 10 vezes maior do que a anterior ou menor do que a seguinte, tá certo? Então o quilômetro vale 10 hectômetros, perdão. O hectômetro vale 10 decâmetros, o decâmetro vale 10 metros e assim por diante. A coluna da esquerda aí é a relação de todas elas com o metro, tá certo? Como é que a gente raciocina, né? Então nós temos aí uma representação, por exemplo, o metro tem 10 decímetros. O decímetro é a 10ª parte do metro. Eu sempre vou raciocinar da seguinte maneira. Quando a unidade de medida diminui, quando você quer diminuir a unidade de medida, o valor numérico tem que aumentar, né? Pensa, eu vou medir, sei lá, a largura da minha sala com 1 metro, que é um padrão grande, vai dar um valor. Se eu for medir a largura da minha sala com 1 centímetro, que é um padrão pequeno, vai dar um valor maior. Unidade menor, valor maior, tá certo? Então é assim que a gente faz. Você pega, por exemplo, vamos pegar do metro para o decímetro. Se você quer fazer essa transformação, do metro para o decímetro, você está diminuindo a unidade de medida, portanto, você vai multiplicar por 10. O metro tem 10 decímetros. E se você quiser fazer a transformação inversa, né, do decímetro para o metro, você está aumentando a unidade de medida, o valor numérico tem que diminuir, você dividiria por 10. Ok? Área, está aí. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, a ordem é a mesma, a única diferença é o quadrado. E aqui a relação vai ser de 100. Cada unidade de medida é maior ou menor do que a próxima ou a anterior em 100 vezes, tá certo? O raciocínio é semelhante. Aí nós temos 1 metro quadrado, como seria em decímetros quadrados. Repara que você tem a divisão da largura na base aí, né, em 10 e na altura também em 10. 10 vezes 10, 100. É por isso que o fator de conversão aí de uma unidade para outra é 100, tá certo? Então, se você quiser transformar, mesma lógica, o metro quadrado para decímetro quadrado, você está diminuindo a unidade de medida, você iria, então, multiplicar por 100, certo? Ao contrário, do decímetro para o metro quadrado, do decímetro quadrado para o metro quadrado, você está aumentando a unidade de medida, você vai dividir por 100. Fechou? Sobre volume, mesma lógica, só que agora o fator é 1000. Tá certo? Cada unidade de medida é 1000 vezes maior ou menor do que a anterior ou a posterior. Ok? Olha o desenho aí, né? Temos aí 1 metro cúbico. Se você for dividir na largura, na altura e na profundidade, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Tá certo? Mesma lógica. Se você quer transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, o que você vai fazer? Quando você quer fazer essa transformação, está diminuindo a unidade de medida, você vai multiplicar por 1000. Tá certo? Quando você quer fazer a transformação ao contrário, está aumentando a unidade de medida, você vai dividir por 1000. Tranquilo? No caso do volume, nós temos umas relações importantes, que é a relação com litro, né? Então é legal saber que o litro é 1 decímetro cúbico, tá certo? Mesma coisa, é equivalente. O mililitro é o litro dividido por 1000, é o milésimo, né? Então equivale ao centímetro cúbico, porque a relação entre centímetro cúbico e decímetro cúbico é de 1000 vezes, né? O decímetro cúbico e o centímetro cúbico tem uma relação de 1000 vezes de um para o outro. Então, se entre o litro e o mililitro tem uma relação de 1000 vezes, entre o decímetro cúbico e o centímetro cúbico também tem, o litro equivale ao decímetro cúbico, o mililitro equivale ao centímetro cúbico, tá certo? E o metro cúbico, a famosa caixa d'água, né? Aquela caixa d'água quadrada, mas né, na verdade não é um paralelepípedo quase o formato dela, né? Mais antiga, ela é a caixa d'água de 1000 litros, né? 1 metro cúbico.
tá certo? Então, metro cúbico tem 1000 litros porque ela tem 1000 decímetros cúbicos, e o decímetro cúbico é igual ao litro, ok? Sobre massa. Cara, a relação de massa é exatamente a mesma relação que existe de comprimento, né? Só muda que ao invés de metro vai ser gramas, quilogramas, hectogramas, decagramas, né? Já falamos sobre isso, já conhecemos isso, é a mesmíssima lógica, tá bom? Tempo. Aí, assim, tempo é bagunçado, né? Porque hora, minuto e segundo são aquelas três que mais aparecem nas questões de mecânica e tal, mas existem outras, né? Abaixo do segundo, você começa a ter divisões de 10 em 10, né? Décimo, centésimo, milésimo de segundo, né? Acima de hora, tem o dia, que são 24 horas, a semana, que são 7 dias, né? O mês, que são 4 semanas e meia, mais ou menos, né? Ou 30 dias, ou 31, ou 28, ou 29, depende, certo? O ano, que tem 12 meses, enfim. Depois é década, século, milênio, certo? Existe o biênio, existe o trimestre, existe o bimestre, tem um monte de unidade de medida de tempo, certo? Essas três são as três principais, aí são aquelas que vão mais aparecer, e a relação entre elas é de 60 em 60, certo? Então, o minuto tem 60 segundos, a hora tem 60 minutos, e, consequentemente, 3.600 segundos, porque são 60 minutos vezes 60 segundos cada, vai dar 3.600, tá certo? É importante saber disso, sim, sem dúvida. O fator de conversão aí é de 60 em 60. A lógica é a mesma, quando você vai diminuir a unidade de medida, você aumenta o valor numérico, então se você quiser transformar, por exemplo, de hora para segundo, tá certo? O que você vai fazer é diminuir a unidade de medida, então você vai multiplicar por 3.600, que é o fator de conversão aí, né? Se você vai transformar de segundos para horas, você está aumentando, perdão, a unidade de medida, você vai então dividir por 3.600, que é o fator de conversão, ok? E muito cuidado com esse tipo de coisa. 2,3 horas é uma maneira de escrever no formato decimal. Acontece que a divisão de horas, minutos, segundos não é decimal, né? Isso é 2 horas mais 3 décimos de hora. 0,3 horas são 3 décimos de hora. Só que a hora, ela não tem 100 minutos, ela tem 60 minutos. Então, 1 décimo de hora, pensa numa regrinha de 3 aí, vai ter 6 minutos. Tranquilo? Muito cuidado com isso. Por quê? As pessoas erram isso. As pessoas pensam que 2,3 horas é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos. Cara, isso está muito errado, né? Porque se fosse assim, quer dizer que então 2,4 horas seria 2 horas e 40, 2,5 horas seria 2 horas e 50, só que 2,5 é 2,5, né? Fica meio esquisito. 2,6 horas seria 2 horas e 60, ou seja, já deu 3 horas. 2,7 horas seria 2 horas e 70 minutos. Passou de 3 horas, mas o número é menor do que 3. Quer dizer, cara, tudo errado, tá? Então, muito cuidado com isso. Tranquilinho? É isso. Até o próximo. Valeu.